essas mudanças, a reforma tributária é importante para a Previdência e para o financiamento das políticas sociais em geral. Por quê? Ela é importante principalmente pelo efeito que ela tem sobre o crescimento econômico. A reforma tributária, ela não está sendo feita à toa. O governo não faz a reforma tributária simplesmente porque acha bonito fazer uma reforma. Não propõe uma reforma tributária porque acha bonito propor uma reforma. A gente propõe uma reforma tributária porque, ao corrigir distorções importantes que nós temos hoje no sistema tributário brasileiro, que são cumulatividade de tributos, a guerra fiscal entre os estados, a extrema complexidade do sistema tributário brasileiro, a tributação das exportações, a tributação dos investimentos. Ao corrigir esses problemas, você cria condições para a economia brasileira crescer mais ao longo dos próximos anos. E aqui nós estamos falando de um efeito de pelo menos 0,5% ao ano a mais de crescimento no PIB ao longo dos próximos 10 ou 20 anos e possivelmente, muito provavelmente, mais do que isso. Qual o efeito que isso tem para o financiamento das políticas públicas? Se nós pensamos que o PIB do Brasil daqui a 20 anos vai poder estar 20% maior do que ele seria sem a reforma tributária, nós estamos falando que nós teremos uma receita 20% maior para poder financiar as políticas públicas daqui a 20 anos no Brasil. As da Seguridade e as demais políticas públicas, não apenas aquelas na área da Seguridade. E isso faz uma enorme diferença. E este ponto é um ponto essencial para entender a importância da reforma tributária. Quando a gente olha ela apenas pelo ponto de vista de um ponto, fala, eu estou olhando ela só pela Seguridade. Qual o grande benefício que ela traz para a Seguridade? O grande benefício que ela traz para a Seguridade é crescimento econômico. Ao mesmo tempo em que ela segura o financiamento exatamente nas mesmas condições que é feito hoje, sem prejudicar em nada o financiamento da Seguridade Social. Este é o impacto da reforma tributária para o financiamento da Seguridade Social. Agora, se a gente perde de vista a questão da importância que a reforma tributária tem para o crescimento, então, neste caso, sim, nós começamos a ter dificuldade de fazer a discussão, porque a gente começa a se apegar a questões específicas, a pontos específicos, a detalhes, e perdemos o todo de vista. Este é o objetivo do projeto de reforma tributária que foi encaminhado ao Congresso Nacional e cujo relatório deve estar para ser lido agora, se hoje, espero eu, se não for possível hoje, nos próximos dias. Esse é o ponto que eu acho que eu queria trazer para vocês. Eu queria dizer também uma questão que eu acho que é importante. Quando você trata de questões de tributação, você tem que olhar para o todo, não dá para olhar para a parte. Quando a gente olha para a tributação, a gente tem que olhar, por um lado, para o impacto que a estrutura tributária tem, por exemplo, sobre a distribuição de renda, é um ponto extremamente importante. Mas eu tenho que olhar também para ver se a minha estrutura tributária é eficiente do ponto de vista da arrecadação, porque não adianta nada eu ter um sistema tributário que é lindo do ponto de vista distributivo, mas que não arrecada um centavo, porque aí eu não tenho recurso para financiar as políticas públicas. E eu tenho que olhar, finalmente, para o impacto que o sistema tributário tem sobre a eficiência econômica e o crescimento do país. São 3 dimensões que existem numa discussão sobre estrutura tributária. E a gente tem que olhar as 3 dimensões conjuntamente. Se eu olho só para uma delas, eu perco a noção de como deve ser um desenho adequado do sistema tributário. Se eu olho só para a eficiência arrecadatória, eu posso ter um sistema tributário extremamente prejudicial para a distribuição de renda, extremamente prejudicial para o crescimento econômico, ainda que ele arrecade muito como proporção do PIB. E aqui o exemplo mais claro é o antigo PIS e COFINS, um tributo sobre faturamento extremamente simples de arrecadar, o mais fácil que tem de arrecadar. Uma porcentagem do faturamento, é óbvio, é ótimo para arrecadar. Agora, do ponto de vista do impacto para a eficiência econômica, cumulatividade, custo para os investimentos, custo para as exportações, é um desastre. É um desastre que nós temos e atrapalha o crescimento econômico do país. Se eu olhar só para o lado distributivo, eu posso perder o impacto da eficiência arrecadatória, extremamente importante para o financiamento das políticas públicas, e o impacto sobre a eficiência econômica, que é importante para o crescimento do país. Tenho que olhar para os 3. Eu não posso olhar também só para a eficiência econômica e esquecer as outras duas dimensões. Esse é o desafio que nós temos na discussão da reforma tributária. Esse desafio de olhar o todo, eu acho que é o desafio que a gente tem de olhar em políticas públicas como um todo, não só na área tributária, mas em discussões, por exemplo, sobre como deve ser o desenho do sistema previdenciário, como deve ser o desenho das políticas públicas em geral do país. A gente não deve olhar só para um lado, deve olhar para o todo, deve olhar de que forma aquilo contribui para a justiça social, de que forma que aquela política pública contribui para o crescimento econômico, contribui para o funcionamento eficiente da economia. Eu acho que esse é o recado que eu tinha para trazer aqui para vocês, pedindo mais uma vez desculpas pelo meu atraso na chegada aqui nesse seminário, pedindo desculpas também, mais uma vez, pelo fato que eu vou ter que me retirar agora, mas, mais uma vez, dizendo que tenho um grande respeito pelo trabalho da Anfip,
acho uma instituição extremamente importante no debate público do país. Nem sempre concordo com as ideias da Anfip, acho que o pessoal sabe disso. Faz parte do debate público essa é a nossa posição. Acho que é assim que se constrói, é assim que se faz, é assim que se constrói um país, com posições divergentes, com construção, mas também querendo trazer para vocês, explicar para vocês por que eu acho importante a reforma tributária, inclusive para a Seguridade Social. Se a gente perder a dimensão do crescimento, de fato ela não tem importância para a Seguridade Social. Não tem. Se a gente olhar para o impacto que ela tem sobre o crescimento, ela tem uma relevância e muito grande. A não ser que vocês achem que 20% a mais de receita para a Seguridade seja relevante. Eu não acho que é. Eu acho que é relevante. Eu acho que é uma coisa extremamente relevante para o país nesse momento que nós estamos discutindo. Então é isso. Muito obrigado a vocês. E sempre à disposição da Anfip. A gente foi convidado para participar de vários eventos da Anfip nacionais, em várias localidades. Infelizmente eu não pude ir em todos, o André Paiva, que trabalha comigo, pôde ir em alguns deles, e nós sempre tentando trazer com muita abertura esse debate sobre a reforma tributária. Obrigado.